Nesse final de semana, Dele Alli voltou a jogar futebol após 2 anos longe, porém ele não ficou muito tempo em campo e é porque ele foi expulso apenas 9 minutos depois de entrar no jogo. O Como enfrentou o Milan pelo campeonato italiano e acabou perdendo por 2-1. Dele Alli entrou somente no finalzinho do segundo tempo e acabou levando cartão vermelho após um pisão em Loftus-Cheek. Inicialmente o juiz tinha dado cartão amarelo, porém o VAR chamou ele e quando o lance foi revisado no monitor, o árbitro resolveu expulsar o jogador. O técnico Cesc Fábregas, que foi aí um dos grandes responsáveis por essa chance de Alli lá no Como, deu um puxão de orelha no jogador ao dizer o seguinte em entrevista: "É um erro grave para um jogador com a experiência dele. Na minha opinião, não há mais nada o que dizer. Foi um cartão vermelho claro, não tem nem o que discutir sobre isso." Depois, Dele Alli postou o seguinte em suas redes sociais: "2 anos não foi como planejei, mas vamos seguir avançando." Meus amigos, Dele Alli foi expulso. O Kyle Walker até tentou, intervir para ajudar o ex-companheiro aí de seleção inglesa, também jogaram juntos lá no Tottenham. O Kyle Walker tentou conversar com o juiz, mas não adiantou, tá? Realmente foi um pisão ali no Loftus-Cheek e como o próprio técnico Cesc Fábregas falou, é um cartão vermelho claro e não tinha nem o que falar, não tem nem o que reclamar com o juiz. Obviamente isso daí não mancha em nada, o retorno aí do Dele Alli para o futebol após 2 anos longe, e vamos torcer para que o jogador consiga realmente recuperar o seu bom futebol lá na equipe do Cesc Fábregas. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora ver o que aconteceu ontem nos principais jogos aqui do Brasil. Vou te falar também sobre os principais jogos lá da Europa. Barcelona e Atlético de Madrid fizeram um jogão de bola com direito a 6 gols. Bora te contar sobre Luiz Dias, que é alvo prioritário do Deco para a próxima janela para reforçar a equipe do Barça. Esse vídeo tá bom demais, então, sem mais enrolações, solta a intro! Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Pela Libertadores Sub-20, ontem Flamengo e Palmeiras ficaram no empate em 1-1. Nos pênaltis, o rubro-negro venceu por 3-2 e assim conquistou o bicampeonato Sub-20. Ontem também tivemos a ida da semifinal do Campeonato Paranaense, onde Maringá e Atlético ficaram no empate em 1-1, deixando tudo aberto para o jogo da volta. Vila Nova segurou o empate com Goiás em 0-0 e com isso foi a final do Goianão, onde enfrentará o Anápolis. Pela ida da final do Campeonato Baiano, Bahia venceu Vitória por 2-0 com gols de Eric Pulga e Gabriel Xavier. Assim eles levam uma boa vantagem para a volta, que acontece no domingo que vem lá no Barradão. Depois de vencer a ida do Gauchão por 2-0, ontem o Inter ficou no empate em 1-1 com o Grêmio e assim acabou com a seca de títulos. Após 8 anos, eles voltaram a conquistar o estadual. Pela volta da final do Campeonato Carioca, ontem Flamengo e Fluminense ficaram no empate sem gols. Como no jogo de ida o Mengão tinha vencido por 2-1, eles foram os grandes campeões. E eu tenho que destacar o trabalho do Felipe Luiz, tá? Que assumiu a equipe em setembro e chegou a seu 3º título como técnico profissional. Também tivemos ontem a ida da final do Campeonato Paulista, onde Corinthians visitou o Palmeiras lá no Allianz Parque e venceu por 1-0 com gol de Yuri Alberto. Assim o Timão joga por um empate no jogo de volta lá na Neoquímica Arena no dia 27. Ontem também teve MLS, onde o Inter Miami venceu o Atlanta United por 2-1 e o grande destaque dessa partida foi esse golaço por cobertura marcado por Lionel Messi. James Rodrigues ainda tá pistola por conta da final da Copa América de 2024 e agora ele resolveu romper o silêncio. Em participação no programa Los Amigos de Edu, o colombiano expressou a sua irritação com a arbitragem daquela final ao
ao dizer o seguinte: não ganhamos a Copa América por fatores externos. Eu acho que o árbitro influenciou aquela partida, favoreceu a Argentina, e houve 2 pênaltis que ele não marcou para nós. Para mim, houve pelo menos um claro, mas ele não marcou. James Rodrigues também foi questionado se já começou a pensar a respeito da sua aposentadoria, e ele respondeu o seguinte: espero jogar na Copa do Mundo se tudo correr bem, e ver como vai ser a partir daí. Se eu não me sentir bem, então não continuarei. Sei que minha filha vai me incentivar a continuar jogando. Quero te lembrar que atualmente James Rodrigues está atuando pelo León do México e lá ele vem jogando bem até, soma 2 gols e 5 assistências em 11 partidas. E agora, né, o James Rodrigues está concentrado com a seleção colombiana, já que tem duelo contra o Brasil lá no estádio Mané Garrincha nessa semana. O jogo acontece no dia 20 e vamos ver como é que vai ser, né? Partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil e Colômbia. Na tua opinião, qual vai ser o placar desse duelo? Fala é. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, tá? Deixa o like, se inscreve e também ativa o sininho. Aproveita também para me seguir nas redes sociais, porque lá sempre rola muito conteúdo de futebol. Ontem, pela Premier League, Arsenal venceu por 1 a 0 o Chelsea, com gol de Mikel Merino. Fulham venceu o Tottenham por 2 a 0. Manchester United venceu por 3 a 0 o Leicester City, com gols de Højlund, Garnacho e Bruno Fernandes. Na tabela, o Liverpool lidera com 70 pontos. Arsenal diminuiu a diferença para 12 pontos. Nottingham Forest é o terceiro colocado com 54 e Chelsea completa o G4 com 49 pontos. Mohamed Salah é o artilheiro com 27 gols, seguido por Haaland com 21 e Alexander Isak com 19. Pelo campeonato italiano, ontem Venezia e Napoli ficaram no empate em 1 a 1. Roma venceu o Cagliari por 1 a 0. Fiorentina meteu 3 a 0 na Juventus e a Inter Milão venceu a Atalanta por 2 a 0. Na tabela, os nerazzurri chegaram a 64 pontos. Napoli tem 61, Atalanta 58 e Bolonha completa o G4 com 53 pontos. Matteo Retegui é o artilheiro isolado com 22 gols, seguido por Moise Kean com 15. Pela La Liga, ontem tivemos um jogão de bola entre Atlético de Madrid e Barcelona, onde os colchoneiros chegaram a abrir 2 a 0 com gols de Julián Álvares e Sorloth. Porém, aos 72 minutos começou a grande virada do Barça, que diminuiu com Lewandowski e empatou com Ferran Torres. Tudo ia caminhando para o jogo terminar empatado, porém aos 92 Yamal colocou o Barcelona na frente e aos 98 Ferran Torres apareceu mais uma vez para balançar as redes. Assim os catalães venceram esse grande duelo por 4 a 2. Na tabela, o time comandado por Hansi Flick lidera com 60 pontos e tem um jogo a menos. Real Madrid também tem os mesmos 60 pontos. Atlético de Madrid tem 56 e Atlético Bilbao completa o G4 com 52 pontos. Lewandowski é o artilheiro isolado com 22 gols, seguido por Mbappé com 20 e Budimir com 15. Ontem foi dia também da final da Carabao Cup, onde tivemos uma grande surpresa, e isso é porque o Newcastle foi o grande campeão. Os Magpies venceram o Liverpool por 2 a 1 e assim encerraram um jejum de 70 anos sem títulos nacionais. Pela Ligue 1, PSG venceu por 3 a 1 o duelo contra o Olympique de Marselha, com gols de Dembélé, Nuno Mendes e um contra de Paul Lirola. Na tabela, o time de Paris tem 68 pontos, Olympique de Marselha tem 49, Mônaco e Nice completam o G4 com 47 pontos. Dembélé é o artilheiro com 21 gols, seguido por Mason Greenwood com 15 e Jonathan David com 14. Também tivemos ontem uma baita virada lá na Alemanha, onde o Leverkusen perdia por 3 a 1 para o Stuttgart, e o jogo no final terminou com a vitória do time de Xabi Alonso por 4 a 3. Na tabela, o Bayern de Munique lidera com 62 pontos, Leverkusen diminuiu a diferença para apenas 6, Mainz e Frankfurt completam o G4 com 45 pontos. Harry Kane é o artilheiro isolado com 21 gols, seguido por Patrick Schick com 17 e Jonathan Burkhardt com 15. O nome de Luiz Dias voltou a ganhar muita força no Barcelona, e isso é porque o jornal Sport revelou que os catalães
querem contratá-lo na próxima janela. Entre os atacantes que estariam na mira, o colombiano seria o nome que mais agrada ao diretor Deco, e por isso que o jogador do Liverpool seria o seu grande objetivo para a janela de meio de ano. Luiz Dias gostou da ideia de se mudar para o Barcelona e já teria dado sinal verde a seus empresários para tentar fechar esse acordo. O jornalista Tony Juan Martí do jornal Sport citou que os culés estão dispostos a realizar um grande investimento pelo atleta. A expectativa é de que o negócio seja fechado em torno de 70 milhões de euros e Deco será o responsável por conduzir as tratativas. Nessa atual temporada, Luiz Dias soma 13 gols e 5 assistências em 42 jogos. Seu atual contrato com o Liverpool vai até junho de 2027. E aí, meus amigos, segundo o Tony Juan Martí lá do Jornal Sport, o Deco quer o Luiz Dias para o meio do ano. Já contei para vocês que vários nomes, né, são analisados para reforçar o ataque do Barça. E segundo essa informação, o nome preferido do Deco é o do Luiz Dias. Nas redes sociais eu vi bastante gente questionar por que o Barcelona iria atrás justamente do colombiano e gastaria tanta grana. Será que existe essa necessidade ou é melhor usar esse dinheiro para reforçar outros setores da equipe? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Comenta aí, tá bom? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night.